Alguns méis, por exemplo, de méis líquidos, às vezes, né? de abelhas, abelhas brasileiras, por exemplo, como jataí, uruçu. Jataí é quase líquido mesmo. Quase líquido e transparente, né? Às vezes mais escuro. Depende da florada, né? O mel é muito relativo, essa coisa do mel. Você tem que confiar no produtor. Quando você compra o mel e está escrito mel disso, mel daquilo, em relação à flor? A florada? Sim. Isso só implica no paladar do mel? Não. Se ele for de boa procedência... medicinais também. Sim, mas se for de boa procedência... Sim. Você vê que nós temos um problema em relação aos agrotóxicos hoje. Que tem a ver com... O que tem a ver aspectos medicinais. É isso. Por exemplo, o mel de laranjeira serve para problemas respiratórios. O mel de bracatinga serve para problemas gástricos ou hepáticos. Tá? Então, cada um deles tem assim uma classificação, como eu mostro no livro. Então, você tem mais de 30 indicações aí. Mel de açapeixe é bom para alergias e também para tosse. Então, isso tudo tem explicação, não é? Não é mais também empírico, não é? Mas esse mel de açapeixe é porque a abelha fica lá no açapeixe? Não, na verdade você nunca tem, é mais ou menos como o vinho, né? Você fala que tem os vinhos que são feitos de uma uva só, chamado varietais. Isso é muito raro, né? Você tem assemblagens. O mel também tem assemblagens, ou seja, a abelha visita com preponderância um tipo de flor, mas ela também pode passar na padaria e pegar um pouquinho de mel do mas ela vai mais no laranjal. Ela vai mais no laranjal. Então ela vai, por exemplo, existe também uma coisa chamada, eu que falo de curiosidade da apicultura, a chamada apicultura itinerante. Então a pessoa tem as caixas de abelha, então ele vai a plantações, então ele é muito bem recebido, né? Porque esse apicultor, porque a abelha ajuda a polinizar e melhorar a qualidade biológica e genética das plantas. E aí com isso ele recolhe o mel, não paga nada para o produtor ali e ele tem o mel dele. E é interessante por causa disso, que escolhe, por exemplo, macieira ou então laranjeira, então você tem a preponderância do mel, que vai caracterizar o aspecto medicinal maior ou menor ou específico. E varia de preço? Nem muito, nem tanto. Não, nem tanto, não. Agora, você tem assim, na medida se você tiver alguma dúvida, é mel silvestre, que ele é uma mistura de tudo, é o mel chamado caipira, é o mel vira-lata. Esse é para tudo. E aqui está explicando, o açapeixe tem a ver com expectoração e gripe. Eu adorei esse, para casos de insônia, o mel de erva cidreira. Exatamente. E da flor do hortelã, da flor de laranjeira. Também para depressão também. De erva cidreira também, o mel de depressão. A pessoa toma assim, esquenta um pouquinho da água, deixa ela ficar morna, dissolve o mel e toma antes de deitar. Né, todos os dias. Isso funciona de uma forma incrível. Porque você já ouviu falar de floral, né? Telespectadores, floral. Você sabe que o mel, como é extraído das flores, ele tem toda a essência floral, tem as flores, né? A essência curativa, né? das flores. Então, ele é a própria imagem da cura, né? Pelas flores, né? Então, funciona muito. Então, você pode fazer o chamado de uma terapia floral com mel. Mel de bracatinga, mel de jataí, ou da abelha jataí, ou então mel de macieira. Mel de macieira, ele é calmante, ele é sedativo para cólicas. Então, você tem aí bastante um manancial, né? Floral junto com terapia alimentar. Agora o tempo, hein? Quanto tempo para a gente ficar curado? Dependendo, existe uma... Cada organismo responde de uma forma? Isso é uma lei universal. Cada organismo é um universo. Nós nunca podemos ter, assim, um padrão, né? Esse padrão, a indústria farmacêutica, a medicina oficial, tentou colocar um padrão, tentou chegar nesses clichês, mas isso não existe. Até uma aspirina. Se você toma uma aspirina e eu tomo também, né, eu vou ter um efeito maior ou menor, né, do que o seu. Né? Agora está mais relacionado ao ganho da qualidade de vida do que a cura em tempo determinado, né? Se você tem o hábito de mastigar o alho, de tomar o mel, isso vai te ajudar a longo prazo, né? O que a gente sugere é que as pessoas tenham o hábito de consumir os alimentos funcionais. Então, a aveia, o inhame, o mel, usar sempre um molhinho de pimenta também, que a pimenta é vasodilatadora, melhora a condição global do organismo. Usar o mel em vez do açúcar, né? Fazer uso, por exemplo, de frutas como mamão, banana, maçã. A maçã tem a pectina, que é uma substância, é uma fibra que retira o excesso de colesterol, melhora a função enzimática. Essas coisas todas vão caracterizando realmente uma situação de manutenção da saúde. O contrário disso é o consumo de alimentos fast food, de sanduíches,
e excesso de coisas de guloseimas supérfluas, desnecessárias, calorias vazias, gordura trans, essas coisas todas ao contrário. Quer dizer, eu não sei como a humanidade não é mais doente do que está, né? Porque essas coisas, não há nenhum milagre assim, no efeito maravilhoso de consumir esses alimentos. Eu tinha um mestre que me dizia, isso aqui não tem vantagem nenhuma, ou de novidade nenhuma. É que as pessoas se alimentam mal. A alimentação industrializada é responsável por 85% das doenças degenerativas. Então, quando você usa esses alimentos aqui, não há realmente nenhum mistério, nada milagroso. Na verdade, você está até evitando consumir aquelas coisas, quando consome arroz integral, quando consome frutas. Na verdade, vai ser um somatório, né? Você não vai comer o industrializado. Exato. E vai comer melhor, porque vai pensar nos alimentos que você vai comer, então o resultado só pode ser bom. Perfeito. Ou melhor. Leda, é muito mais caro o mel do que o açúcar branco? É muito mais caro? É mais caro, sim. O açúcar branco, na verdade, ele engana um pouco, né? Porque ele é baratíssimo, mas ele cobra muito, porque você vai comprar muito remédio. Vai ter um bom plano de saúde.